Marcos 1, verso 14. Gostaria de chamar a sua atenção, meu irmão, por favor, não se distraia. Não se distraia para aquilo que o Senhor... Marcos 1, 14. Não se distraia, meu irmão. Em nome de Jesus, segura sua vontade familiar agora, sua vontade de poder. Se ligue na palavra do Senhor. Em nome de Jesus, eu creio que ela nos conduzirá e nos fortalecerá para vencermos não somente essa semana, mas por toda a vida. Marcos 1, 14. Amém? Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus. E ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Glória a Deus. Sabe, quando nós olhamos para esse texto, e é um texto que fala a respeito de Jesus, Jesus vai partir para a Galiléia pregando aquilo que é o tema central de Deus para a vida da igreja e para a vida do seu povo, que é o Evangelho. Deus, meu irmão, é monotemático. Deus só tem um tema. E o tema de Deus é o Evangelho. Olha essa pessoa linda que está do seu lado, diz para ela: eu sei que você não gosta, mas faça ela gravar isso. O tema de Deus é o Evangelho. E é um fato que Jesus está pregando a respeito desse tema central da vida dos crentes ou da vida do seu povo, que é o Evangelho. Mas ele vem falar a respeito de um reino. E ele vai falar que o reino de Deus está próximo. Talvez se a gente fizesse uma ilustração, ou se a gente fosse buscar a respeito de um reino, talvez a sua cabeça vai te levar cativo para o que vive na Inglaterra. A Inglaterra tem um rei, cujo rei está sobre o trono. Entretanto, o rei da Inglaterra não tem poder supremo. Quem manda na Inglaterra é o rei? Não, pelo contrário. Quem manda na Inglaterra é o primeiro-ministro, levantado pelo seu parlamento. Então, por vezes, a nossa cabeça, quando a gente fala a respeito de reino, a gente não tem essa total compreensão sobre esse presente século. Porque quando a gente olha para a cultura que a gente está inserido, ou para a cultura dos países que estão à nossa volta, a gente vai ver falar sobre um rei, mas sobre um rei que não governa, ou sobre um rei que tem o seu poder limitado. E Jesus está pregando e declarando que o reino de Deus está próximo. O reino de Deus, meu irmão, está próximo. Quando nós pensamos a respeito desse reino, quando nós vamos falar a respeito de um reino, a gente logicamente vai pensar que todo reino necessita de um rei. Mas logicamente o rei não governa sozinho. O rei precisa dos seus súditos. E quando nós olhamos para a figura da Inglaterra, quando nós olhamos para a figura central do rei, que agora é o rei Charles III, a gente vai ver que toda a nação da Inglaterra ama esse rei. Toda a nação da Inglaterra se declara paixão por esse rei. Mas, entretanto, é um rei que não governa. Quando nós olhamos para a figura central da Bíblia, e quando nós vamos ver sobre aquilo que a Bíblia declara, nós vamos entender que Jesus está propondo e falando a respeito de um reino, e que é o reino do seu Pai, que é o reino do céu. Então, o proposto naquilo que Deus está mencionando e daquilo que Jesus está exclamando a respeito de um reino que está próximo, nós precisamos entender que existem dois reinos na Bíblia. E com certeza, meu irmão, você está inserido em algum desses dois reinos. Nós vamos entender que existe um reino de Satanás e existe um reino de Deus. Existe um reino dos céus. Talvez quando você olhar Mateus, e Mateus vai trazer uma expressão um pouco mais diferenciada dos demais evangelhos, Mateus vai dizer que o reino dos céus está próximo. E aí talvez a sua mente se confunda em perceber que
aparentemente esse reino está longe. Quando eu te digo que o reino de Deus, ou que o reino dos céus está a caminho, aparentemente a nossa sensação é que esse reino está longe, que ele está longínquo, ou que ainda ele está por vir. Mas entretanto também, a Bíblia vai declarar que o mundo jaz no maligno. Quando nós olhamos para João 5,19, abre sua Bíblia comigo, por favor, meu irmão, hoje você vai ler Bíblia no nome de Jesus. 1 João 5,19, olha só o que a Bíblia vai declarar. João 5,19. Você já leu esse texto comigo na nossa última mensagem, mas nós precisamos trazer essa verdade à tona, que existe um reino operando sobre a terra. 1 João vai dizer, 1 João 5,19 vai dizer: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Ou seja, existe um reino sendo declarado e um reino vigente sobre a terra. E nesse momento agora, o que impera sobre a terra, embora seja Deus soberano sobre todas as coisas, quem está imperando, o reino que impera sobre a terra nesse presente momento, é o reino de Satanás. Parece meio complexo entender essa verdade. Ora, se Deus é soberano sobre todas as coisas, se Deus é sobre tudo, como Satanás opera sobre esse presente momento? Pois é, meu irmão, quem está governando esse presente século é Satanás. E ainda mais, ele vem declarar, olha só o que diz 2 Coríntios 4,4: nos quais o Deus desse mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que eles não resplandeçam a luz do Evangelho, e nem a glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. Não basta somente Satanás governar sobre esse presente momento, como ele também cega o entendimento de muitos, para que muitos não vejam a glória de Cristo. O reino de Satanás, meu irmão, tem uma função, e o reino de Satanás trabalha com 3 propósitos: matar, roubar e... Não sei se você sabe disso, né? Existe um reino vigente sobre a terra, e esse reino está trabalhando arduamente nos seus 3 princípios: matar, roubar e destruir. E quando nós olhamos para a nossa sociedade, quando nós olhamos para aquilo que está acontecendo agora no nosso globo terrestre, quando nós olhamos para aquilo que acontece na nossa cidade ou perto da nossa realidade, nós vamos entender e dar razão naquilo que a Bíblia diz. Quanta desgraça, meu irmão, nós estamos vendo ao nosso redor. Quantas inversões de valores nós estamos enxergando à nossa volta. Quanto contexto de famílias destruídas estão ao nosso derredor, meu irmão. E talvez até dentro das nossas casas. Então o reino que está vigente agora é o reino de Satanás. E Satanás não tem brincado em fazer aquilo que o seu reino tem proposto, sobre matar, roubar e destruir. Então, meu irmão, você tem que acordar para uma realidade nessa noite. Existe um reino trabalhando contra nós. Existe um exército trabalhando contra o povo de Deus. E esse exército tem cumprido e tem trabalhado arduamente para o cumprimento da sua missão, que é te roubar da presença de Deus, que é matar a sua vontade de buscar a Deus e destruir o seu relacionamento com Deus. Existe um reino trabalhando fortemente, meu irmão, para que você esteja separado de Deus. E talvez você não perceba, mas o texto que nós lemos, de 2 Coríntios 4,4, vai dizer que o Deus desse presente, ou seja, Satanás, tem cegado o entendimento não de apenas alguns, mas de muitos, para que não vejam a resplandecedora glória de Cristo. Sabe, eu não sei se você tem andado certo. Eu não sei se você tem enxergado o caminho que você tem andado. Mas, meu irmão, a gente tem que se alertar. O reino está operando nesse presente século. Lembra da semana passada que eu disse, o retrasado, que eu disse que nós estávamos em guerra? Nós estamos em guerra, mano. Existe um reino operando contra mim e contra a sua vida. Existe um reino de Satanás que não descansa em querer nos matar, roubar e destruir.
Satanás não é o governador supremo da terra, pois toda a terra está sob o poder de Deus, mas Satanás tem atuado como um ditador, ou talvez como um imperador, fazendo com que a sua vontade e os seus princípios sejam dissipados por essa nação, e por esse país, e por esse mundo, e por aí afora. Então, se nós olharmos dentro do contexto que nós estamos vivendo, e se a gente fizer uma alta análise daquilo que está acontecendo ao nosso redor, eu e você chegaremos à conclusão que, de fato, Satanás tem governado sobre essa presente era. Entretanto, há uma boa notícia do Evangelho. Entretanto, há uma boa nova do Evangelho. Parece até uma redundância, porque o Evangelho é a boa nova. Mas, entretanto, há uma notícia boa da parte de Deus. Embora Satanás esteja reinando agora, o seu reinado terá fim. Então há motivo da gente ter esperança no Senhor. Há um motivo de nós nos esperarmos ansiosos para aquilo que Deus há de fazer. Pois a Bíblia vai falar sobre dois reinos. Sobre o reino de Satanás. Mas a Bíblia também faz menção sobre o reino de Deus. E quando nós falamos sobre o reino de Deus, talvez essa manifestação já tenha acontecido, você tenha percebido essa manifestação do reino de Deus sobre o contexto que nós estamos vivendo. O reino de Deus tem o seu princípio. O reino de Deus se baseia em fazer pessoas perdidas, ou pessoas que ainda não conhecem esse Deus, se prepararem para a vinda dele. Então o reino de Deus é inclusivo, meu irmão. Não no sentido de te aceitar como você está, mas permanecer é diferente. Claro que Deus vai fazer uma obra na minha e na sua vida, meu irmão. Mas o reino de Deus tem preparado o objetivo dele, o objetivo do Evangelho é preparar pessoas que conhecem ou que ainda desconhecem Deus, para quando ele voltar, essas pessoas que ele encontra no verdadeiro reino. Então, quando nós olhamos o contexto da Inglaterra, volta um bocadinho comigo, onde a gente tem um rei que tem o seu nomenclatura, que tem a sua posição de rei, mas não governa. Nós olhamos para a figura de Satanás e vemos Satanás como um imperador governando sobre a terra. Mas, entretanto, o verdadeiro rei, diferente da cultura que nós estamos inseridos, ou daquilo que nós vemos na Inglaterra, ele ainda governa sobre tudo e sobre todos. Todo o governo da terra está sobre as tuas mãos. E o governo de Satanás terá o seu fim. Você pode, meu irmão, se alegrar por isso, porque o que nós estamos vivendo agora passará. Aquilo que nós estamos passando agora terá o seu fim no devido tempo. O nosso coração se alegra porque o reino de Deus, a boa nova da qual Jesus está dizendo, ela está perto. Obviamente, quando nós olhamos para o texto que nós lemos e Jesus vai declarar que o reino de Deus está perto, é porque Jesus ele vai usar uma expressão que você viu comigo. Ele diz: o tempo está cumprido. Eis que tudo aquilo que os profetas predisseram, tudo aquilo que os profetas profetizaram antes de Jesus já se cumpriu. E agora o próprio rei, o próprio Cristo está na terra e vem dizendo: o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. Essa é a boa notícia do Evangelho. O reino de Deus está próximo. Você pode olhar mais de uma vez para essa pessoa bonita do seu lado e dizer para ela: não se espante, pois o reino de Deus está próximo. O reino de Deus persiste em convidar pessoas perdidas ou que nem sabem sobre esse rei a se prepararem para a sua vida. O reino de Deus persiste em convidar pessoas perdidas ou que nem sabem sobre esse Deus a se prepararem para a sua vida. Essa é a função do reino, irmão. Essa é a função do reino. Ser manifesto na vida daqueles que desconhecem ainda o Senhor. Mas como nós começamos a dizer, o reino de Deus, ou Deus é monotemático, e sua única vontade, a sua única palavra, a sua única mensagem é o Evangelho. É o seu reino. E quando nós olhamos para a história da Bíblia, quando nós vamos olhar para a respeito do reino de Deus, nós vamos ver que o reino de Deus não é novo. O
reino de Deus foi inaugurado no princípio de tudo. Quando nós olhamos a criação e quando nós olhamos a manifestação de Deus nas suas aparições no jardim do Éden, nós vamos perceber que ali era a manifestação do reino de Deus. Era Deus habitando na terra com os homens. Céu, terra, jardim, céu. Era Deus descendo o jardim e tendo contato com o homem. Era Deus se relacionando com o homem face a face. Era Deus tendo prazer no homem, o homem tendo deleite no Senhor. Isso é manifestação do reino de Deus. Era a manifestação perfeita, era o relacionamento perfeito entre o Deus Criador e a sua criação. Então, quando nós olhamos para aquilo que Deus fazia no jardim, nós podemos enxergar que o reino de Deus havia sido instalado sobre a terra, sobre a sua totalidade. Não é que Deus aparecia em partes, mas Deus aparecia na sua totalidade para o homem no seu relacionamento. Entretanto, onde é que nós nos perdemos sobre esse conceito de reino de Deus? Obrigado. Onde é que nós nos perdemos nesse conceito de reino de Deus? Só um minuto. Vamos sair molhado aqui. Onde é que nós nos perdemos nesse conceito de relacionamento de reino de Deus? Quando o homem peca. Quando o homem pecou, nós nos perdemos nesse relacionamento que era íntimo entre homem e Criador, de Criador e criação. Então agora nós passamos a ver parcialmente fragmentos desse reino. E quando nós vamos olhar ao longo da história sobre a permanência ou esses fragmentos do reino de Deus, nós podemos perceber na história de Abraão, quando Deus diz: benditos serão todas as famílias da terra sobre ti. Quando nós olhamos para a história de Moisés, nós vamos ver Moisés, Deus usando o tabernáculo para se apresentar sobre o povo e ter relacionamento com o povo. Era Deus se aparecendo no tabernáculo e o homem tendo acesso à presença de Deus. Era o homem se relacionando com Deus. Isso é o reino de Deus na terra. Então, se no jardim o relacionamento era perfeito e esse relacionamento foi quebrado pelo pecado, agora Deus continua no seu tema, que é monotemático, em ter relacionamento comigo e com você mesmo. De capa a capa na Bíblia nós vamos ver Deus tentando sempre ter relacionamento comigo e com você. Se a gente olhar Deus expulsando o homem do jardim, nós vamos ver na história de Moisés, Deus descendo ao tabernáculo e tendo comunhão com os seus. A gente vai ver o céu governando a terra com as suas nuvens. É o céu governando, é o reino governando sobre os seus. Quando a nuvem se moveu, o povo se movia. Quando a nuvem parava, o povo parava. O que é isso? É o reino de Deus guiando o seu povo. Então, toda a história bíblica de narrativa do Gênesis ao Apocalipse vai se apresentar ou se conectar com Deus, tentando se relacionar comigo e com você. Você tem, meu irmão, noção do prestígio que é isso? Você tem noção da magnitude de relacionamento que é essa? De Deus Todo-Poderoso, na sua glória, tentar em todo tempo, insistentemente, se relacionar comigo e com você. Isso só pode ser graça. Isso só pode ser graça. Esse reino a qual Jesus está declarando que ele está próximo é um reino de relacionamento. E se a gente continuar olhando na história bíblica, a gente vai ver Deus se manifestando através dos reis, principalmente através de Davi. E se a gente continuar olhando ao longo das histórias, vamos ver Deus, ou o reino de Deus, sendo manifesto através dos seus profetas. Mas aí então, nós vamos ver o reino de Deus agora, sobre o texto que nós lemos, sendo encarnado na pessoa de Cristo. Se nós olharmos para João 1,14, você pode abrir sua Bíblia comigo? João 1,14. Se outrora o relacionamento ou o reino de Deus estava na sua plenitude no
jardim. Nós vamos ver fragmentos desse reino. Agora sobre o tabernáculo, sobre os reis, sobre os profetas. Agora nós vamos novamente ver esse reino sobre a terra através do Cristo encarnado. Nós vamos ver esse reino através de Jesus. João 1,14 vai dizer: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória como de um unigênito. Quando nós olhamos essa palavra no original que diz que Deus habitou entre nós, no original essa palavra ela tem um sentido diferente, ela é esquinó, que significa que Deus não apenas habitou, mas Deus tabernaculou sobre a terra. É como se Deus tivesse feito tabernáculos na terra, armado tendas sobre a terra, e agora a sua presença é visível. Agora todos podem ver, tanto os antigos podem se recordar das histórias, quanto os mais novos agora da geração atual, passada, pudessem descrever e ressentir aquilo que as histórias descreviam a respeito de um Deus que tabernaculava, da presença dele emanava sobre o povo. Quando nós olhamos essa palavra, habitou no seu original, no seu sentido físico original, a gente vai entender, meu irmão, que há muita profundidade nisso. Que há um mistério nesse texto muito grande. Não apenas o Verbo se fez carne, não apenas o Verbo se manifestou em figura humana, mas o Verbo tabernaculou, o Verbo conviveu entre os homens. O reino de Deus conviveu entre os homens. Você consegue ter a percepção disso? Você consegue, meu irmão, imaginar que o Verbo, ou o Rei dos Reis, Senhores dos Senhores, tabernaculou entre nós? Deixa eu te dar um exemplo, meu irmão, para que isso fique mais claro para você. Quando nós olhamos para a nossa cidade e nós vemos que o nosso atual prefeito, vamos dar como exemplo, vai até a cidade do Rio de Janeiro, nós entendemos que o governo da cidade está no Rio de Janeiro. Quando o governador vem a Miracema, nós entendemos que o governo do estado está sobre Miracema. Quando nós olhamos essa expressão de Jesus tabernaculou entre os homens, nós só podemos imaginar uma coisa: o reino de Deus está entre nós, porque o rei desse reino está entre os homens. Então o reino de Deus não apenas estava longe, mas agora o reino de Deus está perto. E o reino de Deus está andando entre os homens, porque no texto que nós lemos, Jesus está pregando e dizendo: o reino de Deus está próximo. É o próprio reino falando de si mesmo e dizendo: olha, eu não estou longe, o reino está perto. O próprio Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, está tabernaculando entre os homens. Então não precisam procurar mais o reino lá, porque o reino está entre vocês. Isso é graça, meu irmão. Isso é graça, meu irmão. É o reino de Deus tabernaculando, é o reino de Deus vivo, encarnado, andando sobre a terra. É o reino de Deus andando sobre a terra. Talvez, quando nós olhamos para essa percepção, onde Jesus diz que o reino de Deus está próximo, em outras ocasiões a gente vai entender que o reino de Deus já está. Talvez isso por vezes pode confundir a nossa mente. E talvez você se pergunte: ora, o reino de Deus está aqui ou o reino de Deus virá? O reino de Deus é futuro ou o reino de Deus é presente? Você já se pegou por essa percepção, meu irmão, minha irmã? Se o reino de Deus está aqui vigente agora, ou se o reino de Deus é algo que está por vir? Porque se a gente olhar para a oração do Pai Nosso, a gente vai entender que a oração diz: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós. A expressão venha quer dizer que esse reino está por vir. Mas quando nós olhamos para o Sermão do Monte, abra sua Bíblia comigo, meu irmão, Mateus 5:3. Quando nós olhamos para aquilo que o Sermão do Monte vai declarar, nós teremos uma outra percepção desse reino, que é um reino que não está longe, que não está no futuro, mas é de um reino que está vigente agora. Olha só o que diz Mateus 5:3.
Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino de Deus. Então esse reino ele não está longe, mas esse reino está perto. Há um contexto teológico que vai dizer que esse reino já está sobre a terra, mas ainda não na sua totalidade. Talvez você vai ouvir falar sobre uma expressão já, mas ainda não. E quando nós olhamos para essa expressão bíblica de que o reino de Deus estará, ou que o reino de Deus venha sobre nós, é a expressão futurística de que o reino está no futuro. Mas o reino de Deus consiste também no presente. Então há uma combinação do reino de Deus de presente e futuro. O reino está no futuro, mas também o reino se manifesta agora. É como se o reino já estivesse entre nós, mas não na sua totalidade. É como se nós pudéssemos poupar esse reino, mas ainda não na sua totalidade, não na sua total feição manifesta sobre a terra. Então Cristo está dizendo, ora, o reino dos céus está próximo. O reino dos céus está vigente sobre a terra. Então nosso coração pode se encher de esperança, porque o reino de Deus ele está no futuro, mas ele também está sendo manifestado no presente. Isso, meu irmão, é a causa da gente não ser consumido. É porque o reino que está longe também opera no presente. O reino que está apontado para o futuro tem operado sobre o nosso presente agora. Então nosso coração tem que estar firme no Senhor, porque se esse reino está longe, ele também tem operado agora. E quando nós falamos a respeito desse texto de bem-aventurados, ou daqueles que são bem-aventurados no Senhor, e o reino de Deus é dessas pessoas, nós podemos entender que o mundo busca aceitação, o mundo busca por satisfação, o mundo busca pelas suas riquezas. E quando Mateus 5,3 vai dizer que o reino dos céus são dos pobres de espírito, o que Deus, ou o que essa expressão quer nos dizer, é que aqueles que são do reino são aqueles que se entregaram totalmente para esse reino. São aqueles que ouviram as boas novas de Jesus, deram ouvido, converteram seus corações. E agora não tem mais riqueza naquilo que o diabo pode oferecer. Não tem mais riqueza sobre aquilo que as trevas ofereciam. Mas agora eles se esvaziaram de tudo. E os seus olhos estão fitos no reino de Deus. São esses que alcançaram o reino, são esses que já estão vivendo fragmentos desse reino que será eterno. São aqueles que declararam a sua santidade, a sua veneração ao único Deus verdadeiro. É aqueles que encontraram o deleite do Senhor e a sua riqueza, o seu tesouro, o teu coração está no Senhor. Você consegue entender isso, meu irmão? Que você faz parte de um reino. Ou você está sob o domínio de Satanás, ou você é alguém que está sob o reino de Deus. Nessa noite você vai ter que dar uma resposta para o Senhor. De que lado você quer estar? Sobre o reino de Satanás ou sobre o reino de Deus? Mas esse reino tem a sua finalidade. E o reino de Deus, ele é baseado nos seus princípios. Lembra quando eu te disse que o reino de Satanás age sobre 3 princípios: roubar, matar e destruir. Abra sua Bíblia comigo mais uma vez em Mateus 3:2. O reino de Deus também consiste nos seus princípios. E ele tem a sua porta de entrada que é Cristo. Entretanto, Mateus 3:2 vai dizer: arrependam-se porque está próximo o reino dos céus. Essa expressão que Mateus usa, arrependam porque está próximo, no seu original era até dizer que esse reino poderia estar longe, mas que ele também já poderia estar inaugurado na terra. E quando Mateus vai dizer a respeito de reino dos céus, mas é o mesmo reino de Deus, é porque naquele momento Mateus estava escrevendo aos gregos. Aos gregos não, desculpa, aos judeus. E os judeus tinham muito receio em usar o nome de Deus em vão. Então a gente vai ver que Mateus é o único a declarar: o reino dos céus está próximo, mas o reino dos céus é semelhante ou é de igual forma
ao reino de Deus. E essa expressão que ele está usando é que o reino de Deus já chegou, mas ainda não manifesta na sua totalidade. Esse é o grande mistério. O grande mistério do reino é que o reino de Deus, ele é presente, mas também o reino de Deus é futuro. E o reino de Deus e seu governo está aqui. Pois aonde o rei está, o seu governo também está. Você consegue perceber isso? Que aonde o rei está, o seu governo também está. Ora, se Deus está entre nós, o seu governo também está. Então, se Jesus andou sobre a terra, o seu governo também está sobre a terra. Se Jesus está sobre a sua casa, o seu reino também está sobre a sua casa. Se Jesus está sobre a sua vida, o seu reino também está sobre a sua vida. Se Jesus é o seu Senhor, o seu reino também está sobre você, meu irmão. Mas agora, se você vive na contramão de tudo isso, você tem vivido debaixo do outro reino. E aí eu quero te alertar, cuidado, para você não andar com seus olhos fechados, cego por aqui pelo Deus desse presente cego, que tem causado cegueira em Deus. Pois o reino de Deus está neste lugar. E o reino de Deus tem se manifestado sobre o Filho, sobre nossa vida, sobre nossa casa, sobre aquilo que nós estamos feitos. Então o reino de Deus não está longe, pelo contrário, o reino de Deus está vigente agora. E olha só o que Deus fez, meu irmão. Deus pegou um reino que viria no futuro, de um reino que estava por vir, fez esse reino nascer de uma barriga de uma virgem, invadir o nosso tempo. E nós podemos agora desfrutar desse reino que tabernaculou sobre a terra. Então, meu irmão, você é alguém felizardo no Senhor. Você é alguém bem-aventurado no Senhor. Porque você é alguém que pode desfrutar de fragmentos desse reino agora. Você é alguém que pode poupar fragmentos desse reino agora. Você é alguém que pode andar sobre a influência desse reino agora. Você é alguém que pode ser influenciado pela influência pela cultura desse reino agora. Eu creio que eu estou diante de pessoas, homens e mulheres, que têm andado sobre a cultura desse reino de Deus. Eu creio que eu estou diante de homens e mulheres que têm andado sobre a influência do reino de Deus. Eu creio que eu estou diante de homens e mulheres que são pobres de espírito, pois encontraram a sua satisfação e a sua riqueza no Senhor. É para isso que nós somos chamados, para fazer parte do reino de Deus. É para isso que eu e você, meu irmão, fomos chamados, para fazer parte do reino de Deus. Mas esse reino tem a sua finalidade. Ora, para que esse reino? Por que eu vou fazer parte desse reino? Como eu entro nesse reino? Qual é a minha função nesse reino? Ora, se a gente vai olhar naturalmente, se todo reino necessita de súditos, eu também tenho uma função no reino de Deus. Eu e você, meu irmão, temos uma função no reino de Deus. Abra sua Bíblia comigo mais uma vez em Atos, capítulo 26, verso 17. Atos 26, 17. Atos 26, 17. Diz assim a palavra do Senhor: vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para os quais eu o envio, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz. Ou seja, a primeira função do reino é te converter do reino de Satanás para o reino de Deus. É te converter você do reino das trevas para o reino da luz do Senhor. Essa é a função do reino de Deus. Te tirar do reino das trevas e te levar para o reino da luz. E do poder de Satanás para o poder de Deus.
A finalidade desse reino, irmão, é tirar você do reino de Satanás e te colocar sobre o reino do Senhor. É tirar você das garras do poder maligno e te colocar sobre o poder de Deus. Essa é a finalidade do reino, irmão. Que nós possamos viver essa realidade do reino do Senhor. E por fim, que eles recebam não apenas, o reino de Deus não para por aí. O reino de Deus, primeiro ele te tira das garras de Satanás, sobre o domínio de Satanás, e te coloca sobre o domínio de Deus. Depois disso, ele te tira do poder de Satanás e te coloca sobre o poder de Deus. Mas ainda tem mais, a fim de que eles recebam não apenas tudo isso, mas também recebam remissão dos seus pecados. O reino de Deus também é remissão de pecados, meu irmão. Está aqui, para que nós também recebemos a herança, entre as quais os santificados pela fé em Cristo. Então o reino do Senhor, ele tem a sua finalidade, te tirar da garra de Satanás e te colocar sobre o poder de Deus. Te tirar do reino das trevas e te colocar sobre o reino de Deus. De remir a sua vida, de remissão de pecado. E fazer com que você tenha parte na herança pelo sacrifício de Cristo na cruz. Aleluia. Essa é a finalidade do reino, irmão. Ou nós viveremos sobre os domínios de Satanás, ou nós viveremos sobre o reino do Senhor. Ou nós viveremos escravizados por aquilo que esse mundo tem a nos oferecer, ou nós nos entregaremos voluntariamente e diremos ao Senhor: Senhor, eu quero ser seu súdito, eu quero fazer parte desse reino. Reino este de amor. Não um reino de escravidão, mas um reino de amor. O Senhor tem nos convidado a partilhar e a viver debaixo da tua graça. O Senhor tem nos convidado a partilhar e viver debaixo desse reino, com uma finalidade, meu irmão e minha irmã: ser parte do reino de Deus. Se a sua Bíblia está aberta, abra comigo mais uma vez em Mateus 24, 14. Já estou terminando. Mateus 24, 14. Ele nos dá uma finalidade a respeito daquilo que o reino de Deus é. E ele diz que agora todos aqueles que se submeteram a esse reino têm uma missão. E nós estaremos incluídos nessa missão. Desculpa, vamos ler outro texto antes, perdão. Mateus 28, 18. É o texto que nós fazemos a nossa confissão de fé. Eu já estou terminando. Mas, com certeza você já tem esse texto de cor na sua cabeça. Olha, se existe um reino vigente sobre a terra, que é o reino de Satanás, e existe um reino que já está, mas que se manifestará na sua totalidade, e a respeito desse reino me traz uma esperança de ser retirado de um reino terrestre, de um reino maligno, para um reino do Filho de Deus. Olha, eu tenho uma missão nesse reino. Eu tenho uma missão nesse reino, eu tenho uma vida a gastar sobre esse reino. Olha só, nós vamos fazer a nossa confissão de fé hoje um pouco antes da hora. Mas quando nós olhamos para Mateus 28, 18, o texto nos diz que Jesus, aproximando-se, lhes falou-lhe dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Existe um rei que tem toda a autoridade, aonde, meu irmão e minha irmã? No céu e na terra. Nós estamos debaixo do governo desse rei. E esse rei governará sobre toda a terra, sobre todo o céu. Amém? Portanto, agora é a hora. Portanto, vão discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ensinado a vocês. Ponto. Existe um rei que tem autoridade sobre tudo na terra e debaixo da terra. E se existe esse rei que nós fazemos parte do seu reino, ele nos dá uma missão. E a missão desse rei é: vão por toda a terra, fazendo discípulos, ensinando a guardar todas as coisas que ele nos tem ordenado.
batizando pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu irmão e irmã, como eu vou fazer parte de um reino se eu não obedeço à ordem desse reino? Há uma missão sobre esse reino. E a missão de Deus para nós é ir por essa cidade, pregoando o Evangelho, batizando pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabe, eu olho para a Inglaterra e eu vejo que lá as pessoas podem ter até motivo para revelar sobre o seu reino. Porque o rei tem poder, mas não governa. Mas quando nós olhamos para a Bíblia e quando nós olhamos para esse governo espiritual, não há motivo para se rebelar contra esse Deus. Porque a Bíblia nos garante que o nosso Deus, o nosso rei, o Deus, o rei desse reino, ele não tem poder somente na terra, mas o seu poder também se estende sobre o céu. E agora nós estamos incumbidos de uma missão, de sair por essa cidade batizando pessoas, ensinando-os a guardar tudo aquilo que Deus tem nos ensinado. E ainda nós temos uma garantia, que o nosso rei não nos deixaria sozinhos, que ele estaria comigo e com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, meu irmão, você tem um Deus, você tem um rei que não te abandona. Você tem um rei que tem autoridade. Você tem um rei que incumbiu você e eu de uma missão. E você tem um rei que te garante que estará com você todos os dias da sua vida. Isso se resume a uma coisa, meu irmão. Não importa o quanto eu saiba sobre esse rei. O que importa é o quanto eu pratico sobre aquilo que ele já ordenou que eu faça. Não importa o quanto de conhecimento eu tenho sobre esse rei. O que importa é o quanto eu obedeço aquilo que ele determina. Então, se existe um rei que governa sobre tudo, e ele me incumbiu de uma missão, e me garante que estaria comigo todos os dias até a consumação do século, eu estou incluído numa missão. Ou nós fazemos parte do reino de Satanás, ou nós fazemos parte do reino de Deus. E por que nós devemos pregar? Agora sim, meu irmão. Mateus 24, 14. Abra comigo, por favor. Mateus 24, 14. E ele vai dizer: e este evangelho do reino será pregoado em todo o mundo, habitado, como testemunho a todas as nações. E então chegará o fim. Quando eu falo que o reino de Deus já está, mas ainda não, quando esse reino se aplicará na sua totalidade? Quando ele retornar. E quando ele retornará? Quando este evangelho for pregado ao último habitante dessa terra. Então chegará o fim. Nós estamos incumbidos de uma missão, eu e você. E se a gente quer que o nosso rei volte às pressas, seja você cumpridor dessa missão. Pregue o evangelho. Qual o evangelho? Este evangelho. O evangelho da vida. Então, se você diz e anseia dizendo: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Qual é a sua missão, meu irmão? Pregar o evangelho. Se você é alguém que anseia pela volta de Cristo, qual é a minha e a sua missão? Pregar o evangelho. E quando a última pessoa ouvir o evangelho, deste evangelho, então chegará ao fim. Você é alguém que anseia pela presença do Senhor? Você é alguém que anseia pela volta de Cristo, eu e você? Então pregue o evangelho de Deus. Então nós veremos todo o reino de Deus pregoado e estabelecido sobre a terra na sua totalidade. Hoje nós vivemos fragmentos desse reino, mas chegará o dia onde o governo de Satanás terminará, será aniquilado. E então o Senhor Todo-Poderoso governará eternamente sobre tudo e sobre todos. Então não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais tristeza, porque o reino de Deus estará instalado sobre a terra e sobre tudo, na sua totalidade. Você sai daqui nessa noite entendendo isso, você tem uma missão.
Ou você está sobre o reino de Deus, ou você está sobre o reino de Satanás. Mas eu acredito que você é alguém que está vivendo sobre o reino de Deus. Então você vai sair daqui pregoando o Evangelho da Bíblia, ensinando as pessoas a guardar tudo aquilo que o Senhor já tem nos ensinado. E a nossa garantia é que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? Se você é alguém que vive longe dessa realidade, eu gostaria de orar por você. Se você é alguém que precisa de um encorajamento para viver essa realidade do reino do Senhor, eu gostaria de orar por você. Se você é alguém que durante toda essa mensagem entendeu que você não está vivendo sobre o reino de Deus, mas que você é alguém que está sobre a opressão do reino de Satanás, eu também gostaria de orar por você. Nós saímos aqui nessa noite incumbidos dessa missão. Nós fazemos parte de um reino, e esse reino tem uma missão. E nós temos uma garantia, que Deus estaria conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Curva sua cabeça, meu irmão. Faça uma autoanálise da sua vida agora. Se pergunte sobre qual reino você tem que trabalhar. Talvez você é alguém que tem vivido a sua vida sobre os domínios do reino de Deus. Mas talvez tenha te faltado força e vigor para a explanação do Evangelho nessa cidade. De ensinar e batizar pessoas, e ensiná-las a guardar todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Nessa noite eu quero orar para que o Senhor derrame graça mais uma vez sobre você. E que você saia daqui encorajado a viver essa realidade do reino. Essa realidade que é a expectativa e a esperança de muitos que estão perdidos lá fora, no nome de Jesus. Pai, nós te amamos, Senhor. Nós amamos a Tua presença. Pai, nós glorificamos ao Senhor pelo Teu reinado. Ninguém mais é digno de receber toda a honra, toda a glória, domínio e poder. Pai, nós sabemos que o Senhor é Rei dos Reis, Senhor de Senhores. Pai, o nosso coração se exulta na Tua presença por poder fazer parte do Teu reino. O nosso coração se deleita no Senhor por ter a oportunidade de ser alguém a qual foi confiado fazer parte desse reino, reino inabalável, reino que não terá fim. Pai, na aplicação e na missão desse reino, nós queremos espalhar o Teu Evangelho, este Evangelho pregado fielmente às Escrituras para essa cidade. Que Miracema, Senhor, seja conhecedora do Teu Evangelho. Que Miracema tenha a revelação exata de quem o Senhor é. Que Miracema seja uma cidade tocada pelo Teu reino. E que o Teu reino seja visível na vida dos Seus filhos nessa cidade. A expectativa, o desejo do nosso coração é que o Seu reino seja não um reino longínquo às pessoas, mas que quando as pessoas olharem os Seus filhos nessa cidade, elas possam ver a manifestação do Teu reino sobre cada um deles. Nosso coração se alegra no Senhor, nosso coração se exulta no Senhor, e nós te pedimos a cada dia mais ousadia e intrepidez para anunciar o Teu reino sobre essa cidade. No nome de Jesus. Amém.